Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Chutando a Escada, que é Felipe Mendonça, e hoje a gente vai receber aqui o professor, o pesquisador Alexandre Leite. O Alexandre, ele é professor do curso da Universidade Estadual da Paraíba de Relações Internacionais, também atua no programa de pós-graduação lá da mesma instituição, e é um grande especialista sobre China. Ele já veio aqui ao Chutando a Escada algumas vezes, mas hoje, especialmente, ele vem para falar de um trabalho que ele desenvolveu com a Maria Eduarda Oliveira Macedo. A gente dá aí os devidos créditos à Maria Eduarda. A Maria Eduarda fez graduação em Relações Internacionais também lá pela Universidade Estadual da Paraíba. Aí a Maria Eduarda e o Alexandre Leite escreveram um capítulo chamado A Disputa Tecnológica entre China e Estados Unidos pelo 5G. Uma análise das estratégias de desenvolvimento chinesa para o setor tecnológico. O capítulo faz parte de um livro que tem o seguinte título: Diálogos com a China, a economia do gigante asiático em debate, e foi organizado pelo Samuel Spellman e o Alan da Silveira. Nesse livro tem vários capítulos interessantes aí, com muita gente importante, e dá ali um panorama bastante interessante sobre a China no sistema internacional contemporâneo. E melhor de tudo, o livro está disponível aí para leitura gratuita. Basta entrar no link na descrição desse episódio que você vai ter acesso ao livro na íntegra. E olha só, vou aproveitar que aqui a gente está sozinho, eu vou explicar um pouquinho por que a gente anda sumido, né? O Chutando a Escada sempre teve uma periodicidade semanal, e agora a gente está tendo alguma dificuldade de manter a periodicidade. E o motivo é um só: é financiamento. A gente tinha uma base bastante robusta de financiamento que nos permitia não ter lucro nem nada disso, mas nos permitia ter aqui uma regularidade e pessoas trabalhando aqui para o projeto. Acontece que da virada do ano para cá a gente teve uma redução bastante drástica da nossa arrecadação, em grande medida por conta da saída do PicPay do mercado aí de assinaturas recorrentes, né? E aí a gente está com uma dificuldade grande, então estou aqui dando essa satisfação para quem é apoiador e apoiadora do Chutando a Escada, mas também para pedir o seu apoio, se você puder, obviamente, ajudar a este projeto de divulgação científica a permanecer aí no feed de forma gratuita. É muito fácil, você pode entrar lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio, e lá você vai encontrar algumas formas de ajudar, e a gente está mesmo precisando de ajuda para poder manter isso aqui no ar. A grande verdade é que o Chutando a Escada está correndo sérios riscos de acabar. É a primeira vez que eu falo isso no ar, mas é de fato o que está acontecendo, e isso explica também a dificuldade que a gente está tendo de manter a periodicidade do projeto. Mas a gente está aqui, trabalhando, eu acredito nele ainda, e vamos nessa, né? A palavra não é de desânimo, não. A palavra é para pedir ajuda, e se você puder, obviamente, então ajude a gente a manter isso aqui no ar. E já que eu estou pedindo ajuda, a gente não fala isso na conversa aí com o Alê, mas o Alê, ele é responsável por um projeto de uma cozinha solidária chamado Saciar. O Saciar tem uma página no Instagram onde se explica ali tudo o que eles fazem, mas basicamente o que eles fazem é um projeto de ação social de combate à fome em João Pessoa, lá na Paraíba, que é de onde o Alê me concedeu essa entrevista. Então, além de ajudar o Chutando a Escada, mais importante ainda é você ajudar o Saciar, porque ali sim, né, o problema é mais iminente. Então lá tem a chave Pix do projeto Saciar, tem as formas de como você pode ajudar, e tem gente muito boa envolvida, próprio Alê, próprio Thiago Lima, né, que já teve aqui no último episódio falando exatamente sobre fome em Gaza, também é um dos responsáveis lá pelo projeto Saciar. Então, se você puder ajudar a combater a fome lá na Paraíba, por favor, acesse a página do Saciar e encontre lá como ajudar, tá bom? A gente vai deixar tanto a página do Saciar quanto o link para o livro, né, na íntegra na descrição do episódio. Bom, então é isso. Se você puder ajudar, ajude a gente a manter isso aqui funcionando, ajude o Saciar a matar a fome, né, das pessoas que precisam lá em João Pessoa. E vamos lá. Então, olha só, hoje o Alê vem aqui falar com a gente sobre transição hegemônica
a rivalidade entre China e Estados Unidos e a competição tecnológica entre os dois gigantes aí da política internacional contemporânea. Fica com a gente até o fim que você não vai se arrepender. E semana que vem, conte com a gente que a gente estará aqui de novo, de volta com mais um super tema e um super especialista para você, tá bom? Então com vocês, Alexandre Leite, falando sobre rivalidade sino-estadunidense. Vamos lá. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Ale, primeiro uma pergunta meio geral, assim, qual que é a importância? Se alguém chegou no planeta Terra hoje, né, desembarcou aqui agora, e não acompanha o tema, né, qual que é a importância disso que você chama de disputa tecnológica entre China e Estados Unidos para a compreensão da política internacional contemporânea? Primeiro, obrigadão pelo convite, fico muito satisfeito. Sempre uma satisfação conversar com vocês aqui. Primeiro, cara, se alguém chegar no planeta hoje, provavelmente ele vai fazer o contorno e voltar para onde ele veio, porque não está valendo muito a pena no planeta, não. Principalmente nessa época de calor, tá quente, pacas. Mas, enfim, eu vou fazer menção de imediato. Eu preciso mencionar a Maria Eduarda, porque esse trabalho nasce de uma proposta de pesquisa da Maria Eduarda. Começou como um PIBIC, que depois virou um TCC, e aí depois a gente gastou quase um ano para poder refinar e fazer esse capítulo de livro, sabe? Então eu tenho que mencionar a Maria Eduarda, é importante ela receber o crédito pela ideia inicial disso. Se alguém chegar hoje e der uma olhada para o que é o cenário de política internacional que a gente está vivendo, eu vou usar um termo que o falecido Marcos Costa Lima falava com muita frequência, que é a China é incontornável, né? Não tem mais como a gente trabalhar qualquer que seja o tema e que não passe pela questão da China, né? Então, eu acho que não é porque eu pesquiso a China, mas eu estou vendo assim, eu tenho diálogos com o pessoal de meio ambiente e a China está lá no meio. Eu estou com um projeto de pesquisa do CNPq sobre setor energético de energias renováveis, e adivinha se a China não está lá entrando e dando contorno para essas coisas, né? Capital muito. A China hoje é um dos principais investidores do setor de energia no globo, né? O Brasil é só um dos espaços escolhidos. E aí, cara, quando a gente vai começar a ver China e Estados Unidos, a gente conversa muito sobre rivalidade, a gente já teve a oportunidade de escrever sobre isso. Eu tenho uma tese ainda não devidamente comprovada, ou ainda não devidamente publicada, de que a gente está passando por um período de transição. E esse período de transição, ele não determina necessariamente que vai haver a troca, mas a transição, ele é, de certa forma, um movimento de placas, de grandes placas, né? Você está falando de transição hegemônica. De transição hegemônica, né? A gente tem, pelo menos, uma tentativa da China, e os Estados Unidos está trabalhando firmemente para poder ser rebaixado para o segundo posto, se bobear até para o terceiro, né? É um esforço grande para poder cair de divisão, no caso dos Estados Unidos, né? Então, assim, dentro da discussão que envolve as rivalidades, né, as disputas, a construção do cenário na minha cabeça é de que a gente está, assim, de fato, numa fase de transição hegemônica. Se daqui a um tempo a China vai despontar, eu não tenho coragem para afirmar isso de forma tão categórica quanto o Arrighi fez lá no longo século XX, ao final dos capítulos lá, que tadinho, né? O Arrighi fez lá uma previsão de que os tigres asiáticos iriam ser novo grupamento de potência, e passa um ano, os tigres asiáticos se transformam em gatos, e aí, né, os gatos do Arrighi não vingam. Inclusive é interessante, né? O Arrighi não menciona a China, né, quando ele está falando disso. Aí depois é que ele vai fazer um meia-culpa, vai publicar os outros livros, onde ele volta os olhares para a China. Mas como a gente está num momento de transição, a tendência dessa transição, pelo menos na minha perspectiva, é que haja um grande conjunto de pontos de conflito. E quando eu falo conflito, ele não necessariamente é um conflito em termos, né, beligerantes, não é a concepção do conflito de armas, mas são setores considerados como estratégicos, setores importantes para a posição de um país, né, num patamar acima dos demais. E hoje, quando a gente começa a olhar
a posição de China e Estados Unidos, a gente vê vários pequenos focos, que alguns deles podem não ser tão pequenos assim, mas de choque, né, onde a gente vê de forma mais clara a rivalidade. Então, assim, na minha cabeça, a rivalidade faz parte de um processo maior que essa transição, né? Não é puramente uma rivalidade de ordem cultural, não é uma rivalidade, por exemplo, de questões fronteiriças, não é esse tipo de rivalidade. É uma rivalidade de tamanho, de envergadura, de estrutura, né? A percepção que eu tenho. Então tá lá os Estados Unidos com tudo aquilo que ele construiu ao longo desses últimos 200, 300 anos, e a China que tem feito um exercício bastante interessante de tentar construir algo semelhante ao que os Estados Unidos construiu, mas num espaço temporal muito menor do que os Estados Unidos fez, né? E talvez mudando um pouco algumas características desse processo de construção. Então, assim, eu acho muito difícil hoje que a gente trabalhe com qualquer tema dentro da seara da política internacional sem passar em algum momento, sem mencionar algum momento, China e Estados Unidos e a rivalidade, né? A gente vai observar, por exemplo, a situação, a China está evitando ao máximo de apresentar declarações mais duras, mais firmes a respeito da relação Rússia-Ucrânia. Mas a OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos, está lá constantemente influenciando e municiando a Ucrânia com capacidades e equipamento. As diversas posições contraditórias, né, desses dois países dentro desse cenário internacional, na minha percepção hoje, não dá para a gente fechar os olhos e imaginar que isso não exista, né? A própria forma como países têm sido tratados, o grupamento de países como a América Latina, países africanos, a Ásia Central tem sido tratado ou pela China ou pelos Estados Unidos, já dão contorno dessa nova realidade, onde os Estados Unidos não mais tem aquela preocupação exclusiva com o que era no passado a União Soviética e hoje é a Rússia, mas ele se apresenta muito mais preocupado com o posicionamento da China e a atuação da China em ordem global. Seja na questão energética, seja na questão da produção, seja nessa discussão tecnológica, que para mim é um pequeno pedaço de uma política industrial bem ativa por parte da China, com requintes de planejamento e com organização e, obviamente, com uma capacidade enorme para poder construir política industrial e setor de tecnologia, posteriormente o 5G, representa um pouco isso. Então, eu vislumbro com um cenário em que a gente não pode mais trabalhar, na minha percepção, obviamente que eu sou viesado, mas eu não consigo pensar em um tipo de cenário que envolva política internacional em que a China não esteja em algum momento contemplada. Entendo. Ale, deixa eu fazer uma provocação então, porque de fato deu para entender que a China é quase que onipresente nos grandes temas da política internacional contemporânea. E aí, em determinado momento, você fala o seguinte, você diz que a China, você até diz que num espaço de tempo, um horizonte temporal muito menor, a China tenta construir, de algum modo, uma arquitetura semelhante à que os Estados Unidos construíram. Imagino que você faça referência lá atrás ao pós-Segunda Guerra Mundial, toda a institucionalidade ali de Bretton Woods. E aí, se é isso mesmo, eu queria falar um pouco sobre essa estrutura, né, ou essa arquitetura. Porque lá em 1945, bem ou mal, essa arquitetura que os Estados Unidos criaram, que funciona até hoje, bem ou mal, ainda que vivendo múltiplas crises, tinha ali alguns pilares. Você tinha a própria institucionalidade, ou seja, o multilateralismo, que envolvia uma série de institucionalidades ou instituições econômicas internacionais que funcionavam bem para algumas coisas, para outras nem tanto. Para algumas regiões funcionava melhor, para outras não. Mas, enfim, essa é outra questão. O ponto é que tinha ali um padrão monetário ancorado no dólar, e você tinha ali também uma disposição dos Estados Unidos, principalmente depois do início da Guerra Fria, de investir, quer seja pela via multilateral ou pela via unilateral, de investir em obras de infraestrutura para promover o crescimento dos seus aliados. Então, isso assim, bem porcamente resumido.
A China está tentando construir esse mesmo tipo de aparato, esse mesmo tipo de institucionalidade. Lá no caso estadunidense, a literatura convencionou chamar isso de liberalismo embutido, lá no contexto do Polanyi, enfim. A China está tentando criar uma globalização embutida nos moldes ou com características chinesas, ou o que você quer dizer sobre isso, sobre essa estrutura que a China tenta construir? Boa provocação. Boa, muito boa. Então, eu tenho uma leitura de que a China está tentando construir um modelo próprio que eu não consigo, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer um paralelo com aquilo que foi construído pelos Estados Unidos. Essa é a primeira observação. Complementando ou seguindo em níveis de observação dentro disso que você falou, eu vejo que a China tem algumas avaliações de categorias de forma distinta daquilo que os Estados Unidos tinham. Então, os Estados Unidos conseguiu construir um modelo em que ele encaixou as principais variáveis, né? Ele encaixou as premissas e as premissas funcionaram, como você bem mesmo disse, bem ou mal, mas no primeiro momento bem. Os Estados Unidos conseguiu conservar isso durante um bom tempo, né? Mesmo com ações mais específicas. E a percepção que eu tenho é que a China está construindo, caminhando e construindo ao mesmo tempo. Então, os Estados Unidos conseguiu, de uma forma extremamente hábil, entregar para o mundo, principalmente para o mundo econômico, uma unidade monetária relativamente estável. Né? A gente pode entrar na discussão aqui se ela é estável porque se ela foi constituída como estável ou se ela se tornou mais estável ainda após a Constituição, mas isso não é o caso. Que a China ainda está construindo esse processo e numa velocidade, na minha percepção, mais célere do que os Estados Unidos conseguiu fazer, né? E aí a gente tem que olhar também para poder avaliar essas situações. Os Estados Unidos consegue uma espécie de autorização global para ele poder criar, por exemplo, a sua constituição de modelo monetário que seria vigente durante aquele período. E, de novo, bem ou mal, gostando ou não, esse modelo ainda está vigente. Então, quando a China está inserindo dela, ela está inserindo dela de forma paralela dos Estados Unidos, que no caso da transição que os Estados Unidos sai à frente, a gente vê simultaneamente um descendo e outro subindo. E hoje não está tão fácil de enxergar isso. Né? Pelo menos na minha percepção, a gente não consegue ver os Estados Unidos desistindo da posição dele e a China entrando simplesmente como uma ocupação de espaço. Então, eu vejo uma tentativa de atuação em um modelo mais adaptado com o cenário. Vou te dar um exemplo. Na verdade, não é um exemplo, né? Vamos como exemplo. A China hoje tem utilizado um mecanismo para poder realizar investimentos em infraestrutura em vários espaços nos continentes que estão aí distribuídos. Só que ela não está chegando em espaços em que eles estão simplesmente desprovidos de qualquer tipo de entrada de capital ou de investimento. Então, não é simples para a China chegar num país africano, por exemplo, e propor a entrada de investimento em infraestrutura, porque ela vai precisar negociar em cima de uma base já construída. Determinados países africanos são mais abertos à forma como a China entra, porque a China, pelo menos na minha percepção, ela apresenta um conjunto menor de condicionantes que ela estabelece para aquele país receber o capital. Eu acho que é uma forma da China entrar com um grau de facilidade maior diante daquela estrutura que já está construída. A China não consegue ainda, né, disputar em igualdade de condição a sua unidade monetária diante da unidade monetária dos Estados Unidos como meio de pagamento internacional. Então, quando ela vai entrar nesse cenário, ela tem que fazer o uso de adaptações e de outras formas de recurso que não são os mesmos recursos que os Estados Unidos fez lá atrás. Né? Bretton Woods, né? A reconstrução pós-Segunda Guerra, é um cenário um pouco distinto. E a percepção que eu tenho é que a China utiliza esse cenário globalizado como uma plataforma, que é diferente do que foi construído lá atrás pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos gradualmente foi moldando aquele cenário de acordo
com os interesses e com as características daquilo que vinha sendo construído como a hegemonia estadunidense. A China está disputando uma hegemonia que os Estados Unidos não teve que gastar tanta energia assim para poder disputar quando estava ocorrendo a troca. Então, a globalização para a China, na minha percepção, é um espaço de atuação, né, e não um espaço de criação e de ser moldado. Ela considera que aquilo ali já existe, e uma vez que já existe, eu vou atuar com aquilo dentro do cenário global. Que a gente precisa também fazer uma observação de que não é necessariamente o mesmo modelo de atuação em ordem doméstica, que também é uma outra distinção que a gente tem que fazer para o caso dos Estados Unidos. Apesar de a gente saber perfeitamente que os Estados Unidos também fez adoção de política industrial, tinha políticas protecionistas, tinha todo esse arcabouço de instrumentos para poder utilizar, mas ela utilizava numa base de concorrência menor em termos de disputa hegemônica. No caso da China, a China lida com uma concorrência um pouco mais pesada, e aí ela vai gradualmente fazendo sistemas de adaptação dentro de cada um dos cenários em que ela tem que utilizar. A financiarização para a China é um cenário que ela está lidando com o cenário global financiarizado diferente daquele que os Estados Unidos lidou. Então, a China tem que entrar, por exemplo, a gente vê a China fazendo adoção de unidade monetária através de relações comerciais com países, primeiro, de renda média ou baixa renda, para depois, gradualmente, a China tentar fazer com que isso alcance outros países. E no caso dos Estados Unidos, ele teve uma facilidade, ele simplesmente propôs o dólar na disputa lá das propostas lá em Bretton Woods, né, a proposta do Dexter White foi vamos chamar de vencedora, e dali para frente convencionou-se usar o dólar. A gente não tem a facilidade, a gente falando como chinês. A China não tem aquela facilidade, fala assim, olha, troquei a convenção agora é o renminbi como padrão internacional. Então, eu vejo uma dificuldade, no caso da China, de adaptar suas estratégias com o cenário vigente, que é bem diferente do cenário que os Estados Unidos teve que realizar, sabe? Uhum. Eu tenho uma percepção dessa forma. E aí eu volto para essa sua primeira fala e faço aqui uma provocação barata, né? Porque o seguinte, lá atrás você diz lá que defende a hipótese da transição. Claro, essa transição não é de curto prazo, ela é de longo ou médio, provavelmente de longo prazo. Essa transição talvez, mesmo assim, já esteja em curso. E aí, trazendo elementos dessa sua segunda fala, que mostra, por exemplo, que o caminho para a China é mais difícil, porque ela não tem, por exemplo, as mesmas condições que os Estados Unidos tiveram lá atrás, essas coisas não são contraditórias? Deixa eu tentar transformar isso numa pergunta mais inteligente. A dúvida é a seguinte, é o que a Susan Strange chama lá de poder estrutural dos Estados Unidos, que a China, ela caminha relativamente rápido em direção aos Estados Unidos, mas estruturalmente os Estados Unidos ainda têm meios, instituições, o próprio padrão monetário que coloca limites até onde a China pode ir. Então, a minha dúvida é essa, que a Susan Strange chama de poder estrutural, se isso não imporia algum tipo de constrangimento para o avanço chinês, que nos faria retomar, inclusive, a própria tese da Susan Strange, que é a The Persistent Myth of the Lost Hegemony, que significa o persistente mito da hegemonia dos Estados Unidos. Enfim, como pensar, portanto, transição, considerando que, do ponto de vista das estruturas, os Estados Unidos ainda detêm a maior parte do poder estrutural? Eu entendi. Boa discussão essa. Mas eu tenho algumas defesas. Assim. Primeira defesa que é, na minha perspectiva, a transição ela não implica necessariamente uma dependência com a relação das estruturas constituídas pelos Estados Unidos e aquilo que a China está fazendo. A percepção da transição é algo maior que eu vejo como de médio e longo prazo. Eu não consigo ver opções de leitura que me permitem imaginar que essa transição vai ser curto prazo, que eu falo, 15, 20 anos, né? Estou pensando em prazos mais dilatados. Então, na minha cabeça, eu não consigo pensar em transição de curto prazo, assim como eu não consigo pensar, obviamente que eu posso estar equivocado, né?
Eu não consigo pensar que a transição, ela necessariamente seria bloqueada ou impedida. Eu acho que ela pode gerar alguns obstáculos com a estrutura que os Estados Unidos já construiu. Isso é válido. Mas eu vejo esses obstáculos muito mais como uma tentativa de manutenção do que os Estados Unidos já construiu, do que necessariamente com uma trava para a existência da transição. E um detalhe da transição, essa é a parte doida da tese, né? A transição, ela pode acontecer sem necessariamente haver, ao final de um período de disputa, necessariamente uma troca. Não houve esse caso ainda, mas nada garante que ocorra a troca da forma como a gente viu em casos históricos antecedentes. Mas beleza. Agora, Não, beleza não. Assim, beleza, calma aí. É uma transição, mas sem haver a troca. É o quê? É uma mudança assim, por é uma disputa, né? É uma disputa. Então, assim, a disputa existe. Se a gente vai conseguir... Porque pensa, se é uma transição hegemônica e tem uma disputa de duas potências, uma postulante e uma vigente, eu não sei, eu não me lembro de ter lido nada em nenhum dos grandes teóricos que a gente normalmente está acostumado a ler, de dar uma garantia de que a postulante vai em algum momento ser vencedora. A gente até hoje, em todos os casos históricos que a gente verificou, aqueles ciclos que o Arrighi constrói, até mesmo a Susan Strange, né, em algum momento falando da construção daquela estrutura de poder maior, a gente não tem nada falando que impede que haja um processo de disputa entre duas grandes potências postulantes e que, ao final, a postulante perca. Né? Até agora, a gente não... Pelo menos eu não me recordo de ter visto isso em uma literatura. Tá? Assim, é um postulante à troca. Se a troca vai de fato acontecer, depende de um conjunto de variáveis relativamente grandes. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Que é uma tese muito doida, eu reconheço. Né? Mas a lógica é assim: o campeão de hoje pode não necessariamente ser um campeão que vai disputar um jogo amanhã com o postulante, mas também nada indica que o postulante vai ganhar esse jogo. A percepção que eu tenho é que a troca vai ocorrer, né, com base nos dados, principalmente de estruturas que existem hoje. Né? Mas eu também reconheço que os Estados Unidos têm hoje ainda um conjunto significativo de atuação e de estrutura e de condições que impede que a China hoje, de postulante, ela se apresente, se converta como um novo espaço hegemônico. Assim como eu também vejo que a China não tem ainda uma estrutura suficiente para poder substituir aquilo que os Estados Unidos já possui. Então, tem vários espaços que a gente pode lidar com isso, né? A despeito da China apresentar um crescimento significativo em capacidades estruturais, ele ainda não faz frente aos Estados Unidos, talvez até um ou dois países europeus. A gente não tem isso ainda. Os Estados Unidos ainda tem nas mãos uma capacidade de geração de agenda nos grandes espaços internacionais, organizações e fóruns, que a China tem tentado construir, mas ela não construiu isso ainda. Né? Como bom mineiro que eu sou, eu diria que a China está comendo pelas beiradas ainda. A China não conseguiu chegar no centro. Né? Então, eu não consigo, pelo menos por enquanto, observar um desmonte, a despeito da gente ter várias críticas à atuação desses grandes organismos internacionais que foram construídos a partir daquela concepção ONU e seguinte, que tem uma participação e uma influência muito pesada dos Estados Unidos, principalmente nas mudanças e na condução, a China ainda não tem essa capacidade. Né? E uma vez que ela não tem essa capacidade, isso é um obstáculo grande para a atuação da China como para trocar de posição de postulante para o espaço hegemônico. Essa é a percepção que eu tenho. Ao mesmo tempo, eu consigo observar a China fazendo o que eu acabei de dizer, comendo pelas beiradas, né? Criando os fóruns regionais, participando de forma mais ativa desses fóruns regionais, até que ela consiga ter participação mais ativa ou uma participação em caráter de substituição diante do que é os Estados Unidos nesses grandes espaços. Mas tem alguns exemplos interessantes. Né? Durante o período do Trump, ele simplesmente se ausentou de alguns grandes debates internacionais. Tá? Isso foi
proposital por conta da proposta política que ele tinha direcionada para dentro e menos para fora, né? E a gente pode sacanear com o Trump e falar assim, né? Ele provavelmente não tinha fluência em alguns desses temas, ou provavelmente ele ia falar uma quantidade absurda de absurdos, sendo bem redundante. Então, assim, quando, durante o governo do Trump, os Estados Unidos sai da agenda, por exemplo, climática ou da agenda ambiental, a gente começa a ver, por incrível que pareça, um chinês, o Xi Jinping, chegando nesses eventos e se apresentando como um ator interessado em trabalhar com a agenda climática e com mitigação de mudanças climáticas e com uma agenda ambiental. De certa forma, foi uma brecha que os Estados Unidos abriu para que a China entrasse naquele debate dentro de uma grande agenda de discussão internacional. É tudo? Não é, né? Mas a China, de certa forma, começou a entrar nisso. Essa disputa tecnológica que está nesse texto é uma outra demonstração de que a China está interessada em gradualmente ir ocupando espaços que até então eram espaços dos Estados Unidos. Nesse texto, a gente focou em Estados Unidos, mas tem a Alemanha envolvido nisso aqui, tem o movimento de avanço da Coreia do Sul, a gente tem outros atores participando dessa agenda. Mas como a discussão aqui era uma disputa entre China e Estados Unidos, a gente começou a olhar pelo planejamento estratégico da China, que ela estava gradualmente ocupando um espaço que era um espaço majoritariamente ocupado por Japão, Alemanha e Estados Unidos, né? Alguns casos menores de países nórdicos, mas majoritariamente Japão, Alemanha e Estados Unidos. E dá para fazer um estudo semelhante olhando o caso da Coreia do Sul, que também tem gradualmente ocupando algumas áreas, alguns setores na produção tecnológica. Então, a China fez algo que não se espera de um país que quer manter a hegemonia. Ela começou a construir um plano estratégico de política industrial para algumas áreas. Tem um outro exemplo bem interessante, também da era do Trump. O Trump deu para a gente um leque de opções para a gente poder verificar essas situações. Quando o Trump começou com a guerra comercial de forma mais intensa, usando aqueles discursos mais inflamados, bastante agressivos contra a China, Xi Jinping foi em uma cidade chamada Xinjiang, no interior da China, que é o principal espaço de reservas e depósitos de elementos de terras raras, que mais à frente a literatura vai começar a identificar como insumos básicos para semicondutores, que por sua vez vai desembocar nesse setor aqui do 5G, dos condutores de sinal. E aí o Xi Jinping fez o seguinte, ele foi nessa cidade, foi no local onde existia uma reserva enorme, e deu uma declaração que ela foi reproduzida internacionalmente, falando o seguinte, olha, eu não vou ficar entrando em disputa comercial pequena se eu sou o proprietário dessas reservas aqui, elas eram mais do que 50% das reservas globais, com um pequeno detalhe que eu não sei se alguém informou o Trump, a China deve ter mais ou menos uns 10 anos, a China tem comprado depósitos e reservas desses elementos pelo mundo afora. Tem aquisição aqui no Brasil, tem aquisição na Noruega, onde tem. Né? E aí o Xi Jinping meio que deu uma demonstração de força diante daqueles discursos meio atabalhoados que o Trump estava dando no auge daquela disputa comercial. Disputa comercial, quer tirar a empresa, tira, mas o insumo da empresa, né, de tecnologia que você está falando que vai tirar da China, ele vem da China. E se eu bloqueio os insumos, de certa forma eu estou também bloqueando ou aumentando o seu custo de produção ou criando uma reserva de mercado para esse tipo de produto. É uma situação que os Estados Unidos não estava acostumado a enfrentar. Né? E, de repente, os Estados Unidos tem uma demanda na OMC longa, né? Se não me falha a memória, começou em 2010, a respeito da tomada de decisão chinesa de estabelecer literalmente uma política de monopólio de elementos de terras raras, né, estabelecendo cotas, aumentando o valor do preço desses insumos, que vai desembocar nesse setor de tecnologia. Isso era uma coisa que há um tempo atrás, coisa de 20 anos atrás, a gente não ia observar esse tipo de afronta, né, quanto aos Estados Unidos. Então, assim, dentro dessa questão que você me fez, primeiro, eu não vejo uma contradição sobre a questão da transição. E segundo, é que eu observo bem a característica pragmática da China
né, realizando políticas mais direcionadas, mais focadas em espaços que têm gradualmente sendo deixado em aberto pelos Estados Unidos. Quando eu falo deixado em aberto, não precisa ser necessariamente proposital. No caso do Trump, foi proposital ele sair do debate de meio ambiente. Mas, por exemplo, essa dominação de elementos de terras raras não é proposital. A China simplesmente foi construindo isso com o tempo, foi fazendo aquisição, descobriram essas reservas em abundância no território chinês, e a China simplesmente apresentou para os três grandes concorrentes do setor de tecnologia, falou assim, olha, o insumo que você precisa para usar, ele está aqui. Né? É uma política bem assertiva para poder apresentar para um país que há coisa de 50 anos atrás a gente nem considerava como alguém que ia se apresentar como disputa nessa seara, sabe? Olê, deu para entender bem, assim, até duas expressões que você usou, acho que são interessantes, né? Que a China está caminhando e construindo ao mesmo tempo, e a outra expressão é que a China vai comendo pelas beiradas, né? Mas, enfim, diante disso, eu queria te perguntar lá sobre o plano, né, Made in China 2025. O que isso aí significa? Qual a importância disso aí para o debate? Sim, sim. Então, bom, comendo pelas beiradas é muito mineiro, né? Isso é bem característico de mineiro falar esses impropérios, assim, esses absurdos. Então, olha só, o Made in China, ele é uma... Cara, ele é literalmente um exemplo extremamente bem feito, bem construído de política industrial colocada em prática, sabe? É difícil, né? Parece estranho falar de política industrial que não é colocada em prática, mas a gente vive no Brasil e aqui tem várias iniciativas de política industrial que não saem do papel, elas são montadas, né, em planejamentos muito bem feitos. Inclusive, a gente é ótimo em planejar, na execução a gente tem uma certa deficiência, mas o Made in China não. Então, o Made in China parte de um pressuposto, de uma estratégia anterior da China, que é a China retirar aquela percepção que existia dentro do mundo de que a China era uma grande montadora. A China era uma grande criadora de réplicas, sabe? Então, começa nessa percepção. Tem um autor bem bacana que ele fala que a partir meados da primeira década dos 2015 mais ou menos, a China, bastante incomodada com a percepção do Made in China como uma montadora, eles começaram a pensar em como que eles iam apresentar para o mundo uma ideia de elaborada na China, né? O Design in China, né? E houve uma estratégia grande da China para que fossem direcionados os investimentos para setores considerados como prioritários. Cara, isso é muito política industrial, né? É política industrial muito na veia. Então, eles começam a estabelecer quais são os setores prioritários, que vai desde a parte de tecnologia, dessas gerações avançadas, robótica, automação, aviação, engenharia marítima, transporte ferroviário, novas bases energéticas, inclusive esses investimentos que a China tem feito aqui no Brasil, por exemplo, com geração de energia renovável, eles estão enquadrados dentro desse Made in China numa das propostas, né, veículos de baixa e nova energia, equipamentos de geração energética e energias renováveis. O setor agrícola é um setor que tem um volume significativo de investimento, basta a gente dar uma olhada no caso da COFCO, que foi abocanhando pedaços das outras empresas, e o que eram as 4 grandes agora se tornaram 5 grandes. A COFCO acabou tendo que romperam as barreiras, né, de entrada dos 4 grandes e a COFCO entrou. E uma outra área que é de produtos biofarmacêuticos, produtos de equipamento médico de última geração. Então, assim, a China elencou numa estruturação de política industrial quais eram os setores considerados como prioritários e estabeleceu metas e políticas de investimento para aqueles setores. Então, começou-se a mobilizar todo o aparato estatal chinês para a política de pesquisa, desenvolvimento, inovação, direcionada a esses setores, para que esses setores fossem aqueles que puxariam o desenvolvimento da China de um patamar de montadora para agora uma elaboração, um design em ordem global, né? Então, a concepção, explicando bem rapidamente a concepção do Made in China é isso. É um planejamento estratégico de desenvolvimento industrial, também conhecido na literatura como política industrial, né? E ele, até hoje, o que eu estou conseguindo acompanhar, eu confesso que eu não consegui acompanhar todos os setores, né?
mas tecnologia de informação, máquinas e equipamentos, robótica, o setor de energia, e o setor de transporte marítimo, esses setores, e biofarmacêuticos, esses setores têm apresentado avanço bem próximo do planejado, né? A gente sabe perfeitamente bem que esses planejados também, o que está planejado não necessariamente é o executado e realizado, mas eles têm alcançado, num prazo relativamente curto, 2018 para frente, até agora, né, ele termina em 2025, mas a gente está em 2024, os resultados são muito próximos daquilo que era planejado, né? Então, ele assim, para explicar de uma forma bem simplória, é um projeto, um planejamento de política industrial, ele é integrado, os setores são bem integrados entre eles, a geração de tecnologia entre setores, ela é, ela é circular, então ela gira entre esses setores considerados como prioritários. Eu imagino, assim, sem ter informações privilegiadas, mas eu imagino que quando chegar em 2025, a China vai fazer uma atualização do Made in China para um novo período, eu imagino que um próximo período de 5 a 10 anos, porque eles normalmente obedecem aquilo que está, pelo menos, desenhado nas reuniões do partido, e que depois vai virar plano de sistema de planejamento da China. Nesse plano, eles vislumbram alcançar em 2049 todas as metas, e a China vai se tornar um líder. A proposta do Made in China é 2049, a China já ter alcançado posição, aí que é a parte interessante, a China ter alcançado posição de liderança global nos principais setores de alta tecnologia. Então, assim, de se pensar qual é a consequência disso. Se a China consegue, em 2049, se apresentar no globo como liderança global, nesses setores que ela está listando aqui, são setores de altíssima tecnologia, com um grau de investimento extremamente elevado, em 2049 a China já tem capacidade para poder desafiar a posição dos Estados Unidos. Pelo menos é o que está planejado lá. Se vai, de fato, alcançar isso, eu não sei. É por isso que eu falo com uma certa tranquilidade que a China está caminhando a passos largos a se apresentar como um postulante de troca de fato. Né? Se o projeto Cara, eu vou usar uma analogia aqui que é uma analogia absolutamente nada a ver, mas também tudo a ver. Eu estava vendo há dias atrás o Mundial de Natação. E pela primeira vez a equipe chinesa de revezamento ganhou a medalha. E assim, cara, equipe chinesa disputando com, né, os grandes postulantes, Austrália e Estados Unidos, e a equipe chinesa ganha uma prova de revezamento, isso já é bem distante, um proxy bem distante, uma demonstração de que parte do que eles estão planejando lá está dando certo. Vou desenvolver só um pouquinho. A última vez que eu estive na China, eu fiquei encucado com uma quantidade imensa de institutos que existiam deixa eu ver se eu acho o termo correto, de definição de carreiras, tá? Esses institutos são associados às escolas, e as escolas começam a enviar crianças e adolescentes para esse instituto, para que eles fizessem testes de aptidão para definir, cara, olha que negócio interessante, para definir possíveis carreiras de sucesso para essas crianças. Então tinha escola de aptidão de música, tinha de atividades esportivas, tinha de direcionamento para academia, de desenvolvimento de tecnologia, de programação e por aí vai. Isso foi 2017, tem pouco tempo. Né? E eu provavelmente imagino que essa política aconteça um tempo anterior a essa minha visita em 2017. E a gente já está começando a encontrar alguns resultados do que a China começou a planejar mais ou menos 15 anos atrás nessa questão das aptidões. Se a China está conseguindo gerar capacitação para essas pessoas, né, para esses esportistas disputarem de frente a frente com duas potências que são hegemônicas na natação do mundo, que é a Austrália e Estados Unidos, eu acho que a gente pode aceitar a hipótese de que a China está conseguindo construir isso em outros setores. Aqui na região Nordeste, a gente está vendo uma disputa que não é com os Estados Unidos, mas é uma disputa bem relevante do capital chinês entrando no setor de
de energias renováveis, principalmente eólica e solar. A tecnologia dos painéis é toda chinesa. Toda chinesa. Então, eles estão entrando com capital, e não é simplesmente o capital financiando a atividade, para poder comprar de um outro fornecedor. Eles estão entrando com capital, e o fornecedor dos insumos produtivos são eles. Né? A China que fornece os insumos produtivos, para poder implementar aqueles parques de captação de energia eólica ou de fotovoltaica, também conhecido como solar. Né? Esse é um setor que, querendo ou não, gostando ou não, a gente tem que entender e estabelecer ele como um setor estratégico de médio e longo prazo. Né? A gente já sabe perfeitamente que o mundo não tem mais condição de se sustentar com base em energia gerada por combustão. Recursos hídricos são limitados, e a gente está vendo que com mudanças climáticas e a questão ambiental, está começando a ficar mais escasso e menos disponível para uso, como é a geração de energia. Então, o futuro é essa geração de energia, gostando ou não também, né, essa geração de energia com perfil energético. Eu não chamo de limpa, porque ela não é limpa, né, elas são renováveis, mas ela não é limpa. Mas o capital chinês está lá, nesse setor, que é considerado um setor de futuro. Né? A linha de transmissão aqui no Brasil hoje, ela é controlada por uma empresa chinesa. Não faz parte do nosso horizonte de médio prazo imaginar que as linhas de transmissão no Brasil seriam controladas por uma empresa chinesa. É a grande do setor que controla o Brasil, controla as linhas de transmissão no Brasil. Então, assim, isso tem gradualmente mostrando, por enquanto, que o planejamento estratégico da China, em termos de política industrial e de geração, que depois a gente pode até entrar nessa discussão, ou não, ou nunca, né? Que é também um mecanismo de valorização contínua que a China tem conseguido reproduzir para fora. Ela valoriza capital fora, não valoriza capital internamente, porque já está com capacidade saturada. Então, esses indicadores têm mostrado que a China tem criado capacidade e potência de poder, de fato, se apresentar como uma postulante séria, ser levada a séria, principalmente para quem hoje ocupa o lugar que quer ser tomado. Então, assim, nesse planejamento, né, o planejamento desse planejamento de médio prazo, feito pelo Made in China, assim, em termos internacionais, né, a geração de inovação ocupa lugar prioritário. Existe uma discussão muito de sustentabilidade. Eu ainda questiono, porque o conceito de desenvolvimento sustentável ele acabou sendo capturado, então, sendo bem catastrófico, assim, o capitalismo tomou posse do discurso de desenvolvimento sustentável, mas ainda assim ele existe, e ele gera uma reprodução e uma multiplicação de ganhos para a China muito semelhante com aquilo que os Estados Unidos fazia auxiliando seus grandes parceiros lá atrás, né, de uma forma nova, como eu tinha falado lá no começo. Então, o Made in China, ele é um projeto de política industrial bastante robusto, pelo menos na minha leitura, sabe? Muito bem, o texto ali realmente resume muito bem o projeto, né? Dá para ver ali muitas coisas. Uma delas é como a China planeja e executa seu planejamento, né? A maneira como os chineses fazem isso é muito diferente do caso brasileiro, né? Aqui no Brasil se planeja sempre no curtíssimo prazo, enquanto o que acontece na China é de longo, às vezes longuíssimo prazo, né? Então a China ela tem essa capacidade incrível de planejar e de executar de maneira bastante factível, né, o seu planejamento, que torna tudo ainda mais interessante, né? Mas eu queria fazer uma última provocação, assim, Ale, se você me permite, porque, assim, diante do projeto, né, Made in China, mais essa ideia que você traz, né, da China como uma postulante, né, diante de um cenário de uma transição que pode se concretizar ou não, como você chamou de uma ideia maluca, mas eu achei uma ideia muito interessante. Inclusive, acho que você deve publicar sobre essa tua tese, né? Mas, diante disso tudo, a pergunta e a reação estadunidense, né, a esse projeto, essa ofensiva da postulante, né, factível, que é a China? Porque, veja, se a China, de fato, continuar com essa capacidade de planejar e de executar os seus planejamentos, 2049 torna-se um horizonte temporal bastante importante, né?
porque ali já dá para ver um pouco aonde a China quer chegar, né? E também dá para ver o papel que a China vai ter nas relações econômicas internacionais. Basta ver, por exemplo, o papel que a China já tem, como você demonstra bem, nisso que a gente chama popularmente de 5G, né? Mas também tem o exemplo da Huawei, que é o jeito mineiro, né? O jeito correto de de se referir à empresa, né? Que inclusive gerou retaliação comercial com os Estados Unidos, que foi uma reação, né? Foi uma reação diferente. É bem importante lembrar que o trumpismo, né? Aquela guerra comercial, ela foi uma guerra atípica, né? Mas a gente precisaria de mais tempo para tratar mais a fundo sobre isso, mas o fato é que a China avança casinhas, né, enquanto os Estados Unidos se fechavam ali naquilo que a gente chama de unilateralismo, né, agressivo dos Estados Unidos com o Trump. Mas, independente disso tudo, né, há uma reação estadunidense, né, os Estados Unidos coloca todo o seu peso para, de algum modo, impedir a entrada da China nesses setores que a gente considera a chave para a indústria nas próximas décadas, né? Então, eu me lembro, por exemplo, de um caso de uma alta executiva da Huawei que foi presa no Canadá, até agora mais recentemente, né, com o banimento do TikTok, enfim, diversos outros exemplos que a gente poderia citar aqui. Mas a pergunta é um pouco essa mesmo, assim, como você vê essa contraofensiva estadunidense, Alê? Sim, sim, beleza. Então, eu vejo, primeiro, na minha percepção, movimentos de reação fazem parte do cenário e é totalmente natural, né? Nenhum ocupante da cadeira, né, do posto que os Estados Unidos ocupa deixaria a cadeira de forma extremamente tranquila. Eu ainda vejo que a Inglaterra deixou de uma maneira muito assim, desapegada ao cargo, né, na transição, mas mesmo assim ainda foi uma transição longa. Mas assim, também tem uma conjuntura ali devastada pela guerra, né? Sim, final de, né, momentos de guerra e com a economia toda acabada, a estrutura praticamente inexistente, foi assim, toma esse posto aí porque eu estou preocupado em resolver problemas de ordem doméstica. Então, assim, primeiro, né, parto do início de que esses movimentos de reação eles são totalmente naturais e fazem parte desse cenário. Eu vejo o caso dos Estados Unidos, eu confesso que eu não tenho, obviamente, eu não tenho conhecimento de todos os eventos, mas eu ainda fico um pouco, eu olho para o caso dos Estados Unidos e vejo que as reações elas oscilam muito e elas oscilam de acordo com os governantes, né? Então, houve um momento que o Trump foi muito, muito visceral nas reações, mas as reações do Trump não são tão distintas assim, talvez sejam distintas na expressão, mas elas não são distintas na essência do que acabou de acontecer do banimento do TikTok, né? E também é natural, na minha percepção, de que você tente estabelecer um conjunto de barreiras para, primeiro, brecar, né, o avanço da China e, segundo, brecar a entrada e as dependências da China, as dependências que outros países, no caso dos Estados Unidos, tenham de eventuais fornecimentos. Então, por exemplo, o caso do TikTok, ele é, obviamente que não é exclusivamente isso, mas ele é alimentado por uma questão de propriedade intelectual, de roubo de privacidade, por aí vai, mas a gente sabe perfeitamente bem que não é só isso, né? O TikTok é um mecanismo de entrada, né, de uma tecnologia que é quase entretenimento, hoje tem outras utilizações, mas dentro, a população estadunidense utiliza o TikTok de forma disseminada. Então, é uma tecnologia chinesa, de propriedade chinesa, que está disseminada. Não existe também, no canto nenhum, escrevendo que ela não pode invadir a privacidade ou, né, roubar dados. Então, de fato, eu considero como legítima o receio estadunidense. A forma de reação eu já não sei bem se é isso mesmo, porque eu, de novo, lendo com as informações que eu tive, eu acho estapafúrdia a proposta de vou banir se não vender para um estadunidense. É muito interessante a tomada de decisão. Chega a ser uma piada quase pronta. Assim, se for eu
né, dos Estados Unidos que vou roubar os seus dados particulares, não tem problema nenhum. O problema é se for outro, principalmente se ele for chinês. Então, esses casos eu acho que... Mas também tem uma concepção de que há oscilações, né? Então, o Obama, quando ele estava ainda no governo, ele viu que ele estava perdendo espaço e criou aquela política do pivô para a Ásia, para poder tentar fazer frente, né, ao que a China estava avançando no cenário asiático. Não deu muito certo, porque o Obama acabou sendo forçado a lidar com outros problemas que não eram necessariamente na Ásia. O Trump é uma versão mais atrapalhada, né, uma versão mais mal e porca de uma guerra comercial que não rendeu o que ele imaginava que renderia, inclusive em termos eleitorais, né? O que ele estava achando, né, aquela ojeriza a existência chinesa e produtos de tecnologia chinesa não foram tão bem percebidos assim. No Biden, eu vejo o Biden um pouco mais sutil, em alguns momentos até um pouco mais fraco do que os dois que vieram antes em termos de movimento de reação. Mas ainda ocorre movimento de reação, né? Então, eles têm, assim, em termos de atuação política, eu vejo os Estados Unidos tentando criar o máximo de barreiras possíveis de entrada de tecnologia ou de atuação chinesa dentro do próprio espaço Estados Unidos, mas também dentro do espaço de países que são muito próximos, né, chamados de aliados preferenciais ou aliados estratégicos. Mas, para ser bem sincero, eu ainda não estou conseguindo ver, e pode, obviamente, ser uma deficiência minha sobre a leitura da política estadunidense, um movimento de reação que seja robusto, que seja contundente frente a isso que a China tem colocado em prática. Pode ser com a tecnologia, pode ser com a questão monetária, pode ser com a participação em alguns grandes fóruns internacionais, pode ser com um estabelecimento de uma posição contrária. Eu não tenho visto essas reações sendo tão intensas assim, mas, de novo, pode ser uma deficiência de leitura da minha parte, né? Inclusive, eu acredito que seja mesmo. No caso da Huawei e de algumas tecnologias derivadas e associadas à Huawei, o que a gente pôde observar no caso dos Estados Unidos é que os Estados Unidos simplesmente travou a entrada desses produtos chineses no mercado estadunidense. Se deu resultado, para ser bem sincero, eu imagino que nem tanto, né? Tem lá uma lista eram 60 e poucas, agora virou 100 e poucas empresas chinesas, inclusive empresas de insumo que não podem mais entrar no mercado dos Estados Unidos por conta das barreiras que foram criadas. Mas em termos comerciais, a China tem hoje conseguido espaços de venda, mercados para poder adquirir o produto deles tão expressivos que esse bloqueio de entrada desses produtos para os Estados Unidos provavelmente está dando mais problema para os Estados Unidos, em termos de insumos e custo desses insumos, do que necessariamente problema para a China. Né? Então, de novo, se a China resolver começar a bloquear esses insumos tecnológicos para os Estados Unidos, ou os Estados Unidos sobretaxar, os Estados Unidos vai adensar, vai piorar um problema que ele já está tendo com o aumento de custo desses insumos para a área de tecnologia. Sem contar que, em alguns setores de tecnologia, os Estados Unidos perdeu o time para poder refazer os investimentos, para poder competir em nível de igualdade. Eu estava vendo esses dias aqueles gráficos dinâmicos, né, mostrando patentes e geração de tecnologia. Assim, os Estados Unidos está perto de ser ultrapassado pela Coreia do Sul. Né? A China... o gráfico é extremamente interessante. A China, quando chega no final dos anos 90 para os 2000, ela ultrapassa todos eles, Alemanha, Japão, Estados Unidos, e abre uma distância enorme para todos eles. E aí o postulante que estava lá embaixo, Coreia do Sul, começa gradualmente a subir, ameaçando Alemanha, Japão e Estados Unidos, sendo que a Coreia do Sul já passou o Japão em alguns setores. Né? Então já tem um aumento da Coreia do Sul. Com esse tipo de capital tecnológico e com
o espaço em termos globais, né, em ordem global, que a China fornece esses insumos hoje, talvez o movimento de reação dos Estados Unidos tenha sido um movimento de reação mal planejado, né, ou mal estruturado, e sem pensar, inclusive, nos impactos domésticos que isso teria, por exemplo, na base produtiva dos Estados Unidos. Né? Seria interessante, inclusive, verificar, fazendo uma comparação temporal, se houve um acompanhamento de elevação de preços de alguns produtos do setor de tecnologia derivados, quem precisa de um fôlego enorme para fazer essa pesquisa, né? Mas derivados, por exemplo, do pós-barreiras à entrada, definição de tarifas, estabelecimento de cotas, ou até mesmo banimento de algumas empresas fornecedoras de insumo tecnológico ou da tecnologia já pronta, para ver se isso teve um efeito significativo, por exemplo, nos custos de produção e no preço final dessas mercadorias. Seria uma pesquisa fantástica, que eu acho que eu não consigo fazer ela no curtíssimo prazo, não. Mas, então, assim, a percepção, de novo, numa leitura que pode ser bastante limitada, do movimento de reação dos Estados Unidos, ele me parece um movimento pouco planejado, para não falar que ele é frágil, sabe? Ainda não tive base de informação. Por exemplo, a Huawei continua sendo uma das principais empresas globais no setor de tecnologia, tendo ou não Estados Unidos bloqueado a entrada dos produtos dessa empresa no mercado doméstico. Hoje ela vende para várias. A tecnologia criada com os chips, né, chineses, e aí depois tem uma outra conversa que é Taiwan, né? Mas essa conversa é muito grande, não vai dar tempo de brincar com ela aqui. Mas essas empresas que são produtoras dessa tecnologia, o que os Estados Unidos têm tentado fazer? Tem tentado estabelecer uma relação com Taiwan, que é uma forma de desafiar politicamente a China, né, naquela concepção da uma China, então não é, né, Taiwan não é um ator isolado, e é tentar criar mecanismos de contratos de fornecimento desses produtos com Taiwan. Só que aí a China entra, né, e atravessa e atua de forma política. Então, assim, ela tentou, de alguma forma, criar um mecanismo de substituição, mas até agora, tá? Isso pode ser alterado, mas até agora o que eu reparei é que os Estados Unidos não conseguiu ainda, com as tomadas de decisão que ele executou, principalmente ali 18, 19, né, banimento de empresas, estabelecimento dessas cotas, a elevação dos impostos para a entrada desses produtos, até agora isso não deu tanto efeito assim em termos de atingir a China ou de reduzir o ímpeto da China para a produção e comercialização desses produtos, né? Mas, de novo, é uma leitura mais parcial, porque é o caso dos Estados Unidos, eu não tenho o detalhe como eu conheço dos detalhes da experiência chinesa. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Whoa, 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 whoa. Pegando assim, o último gancho de discussão do caso da China, o que eu tenho reparado nas discussões aqui feitas no GEPAC, e também conversando com outros colegas que também são pesquisadores mais específicos de China, é que, a despeito da tese maluca, né, da transição e da possibilidade de um postulante não ocupar o cargo, né, o cargo almejado, a percepção que eu tenho é que a China tem ampliado o leque de atuações. Isso com alguns exemplos de curto prazo, como eu falei aqui, por exemplo, da discussão climática, né, da modificação da base energética,
A China foi duramente criticada entre o final dos anos 90 e o início do atual século, do século XXI, pela base energética altamente poluidora e que, consequentemente, criava problemas até em termos de saúde em ordem doméstica. E a China conseguiu também, num espaço relativamente curto de tempo, fazer uma transição das bases energéticas do seu setor produtivo em ordem doméstica, que eu, sinceramente, não lembro de ter visto outros casos na história de conseguir fazer uma mudança tão rápida assim. A gente está vendo tomadas de decisão dentro da União Europeia para poder, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, fazer a troca da frota de veículos. A China conseguiu tirar das principais cidades as indústrias poluentes da parte urbana e direcionar essas plantas para regiões um pouco mais distantes, para dar tempo para fazer uma gradual troca da base energética desse setor produtivo. E ela tem conseguido. Então, o que eu tenho observado é que em diversos temas, a China tem apresentado avanços muito rápido, em temas que até então a gente não imaginava que ela ia participar disso. Também tenho visto avanço dentro da participação dos grandes fóruns. Então, até pouco tempo atrás, todo mundo esperava a China, mas pensando muito mais em objetivos puramente econômicos. Agora a gente já vê a China atuando politicamente nesses grandes temas. O que me leva a crer que a tendência é que haja uma troca de fato. E que essa troca, mesmo imaginando que seja médio e longo prazo, mas que a China está tentando encurtar o tempo para que essa troca exista. Mas tudo muito planejado, sabe? A percepção que eu tenho é que é sem atropelos. Tem revisão, tem processo de revisão de metas, de políticas de atuação, de mecanismos para que isso ocorra, mas que a China tem atuado numa velocidade bem impressionante, mas hoje tudo está numa velocidade muito maior. A gente está vivendo numa velocidade... É como se a gente estivesse vivendo o tempo inteiro num e-mail das mensagens do celular, que é uma lástima, porque a gente vai viver cansado o tempo inteiro, mas a impressão que eu tenho é que a China, até quando ela tem que responder para um evento, ela está apresentando celeridade para poder fazer essas respostas. E como ela tem uma base de planejamento bem interessante, eu acho que os Estados Unidos não está conseguindo apresentar respostas em intensidade e em velocidade aquilo que a China tem conseguido realizar, sabe? Então, é por isso que eu concordo muito com não é só porque Marcos Costa Lima, mas quando ele falava que era incontornável, é o incontornável porque ela está começando a ocupar uma quantidade enorme de espaços que, a coisa de 20 anos atrás, a gente não iria pensar na China ocupando esses espaços, E ela está ocupando. E ela está ocupando, pode ser em detrimento de algumas potências regionais, mas também da grande potência, que até então ocupava esses espaços de destaque. Então, é algo que merece a gente acompanhar com cuidado. Para quem gosta de pesquisar essa área, para quem gosta de pesquisar a China, eu lembro que eu comecei a pesquisar a China no começo dos 2000, e eu ficava assim, daqui uns 10 anos isso não vai ser mais assunto, aí eu mudo para um outro, Aí, vai bater quase 20 anos e brota assunto o tempo inteiro, porque tem tema de sobra, Eu acho que isso ainda vai dar muito, muito pano para a manga para quem tem interesse em pesquisar a China, sabe? É um player bastante considerável para a conjuntura futura. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.